Olá a todos, eu sou a professora Simone de Abreu e essa é a videoaula da unidade 7 da disciplina de construção de algoritmos. Nessa unidade nós vamos falar sobre estruturas de repetição encadeadas. O objetivo dessa unidade é apresentar os conceitos de estruturas de repetição encadeada e ao final dessa unidade vocês serão capazes de escrever algoritmos com essas estruturas de forma encadeada para poder manipular o fluxo de execução do seu algoritmo. Uma estrutura de repetição encadeada pode ser definida como um conjunto de laços encadeados, ou seja, dentro do bloco de um laço eu posso ter um outro laço e assim sucessivamente. A gente pode utilizar tanto os comandos for quanto while para fazer isso, ou utilizar os dois comandos juntos. Vamos trabalhar com a sintaxe do encadeamento do comando for. Essa mesma sintaxe se aplica se trabalhássemos com o comando while ou com o misto dos dois comandos. Então, olha só. Primeiro nós temos aqui o comando for, com a sua inicialização, a sua condição, vamos chamar de condição 1, e o seu incremento. Temos aqui o abre bloco do primeiro for e o fecha bloco do primeiro for. Dentro desse comando for, eu posso ter quaisquer instruções que fazem parte da construção de um algoritmo. Então, eu vou ter aqui algumas instruções dentro do laço 1. Aqui embaixo também tem algumas instruções que podem pertencer somente ao laço 1, da condição 1. E dentro do bloco desse comando eu posso ter também outros comandos de repetição. Então, aqui nós temos um segundo comando for, condição 2, com a sua inicialização, o seu incremento. E o bloco de instruções que diz respeito somente à repetição, né? As instruções serão repetidas no segundo bloco do laço. Lembrando que os laços eles vão ser executados em cadeia, ou seja, o laço externo ele vai inicializar a execução. Então esse primeiro for aqui inicializa a execução e começa a fazer a repetição se a condição for verdadeira. Aí temos o segundo for. Esse segundo for vai inicializar a sua execução e vai ficar no loop, ou seja, ele vai executar até o fim. Então executa, executa, executa até a condição se tornar falsa. E depois volta para o primeiro for e aí testa a condição. Aí que vai acontecer o incremento desse laço mais externo. Ou seja, temos laços encadeados? Ok. Como é que funciona a execução? O laço mais externo começa a executar, o laço mais interno executa até o fim e depois volta para incrementar o passo do laço mais externo. Vamos pegar um exemplo para entender como é que a gente poderia aplicar estruturas de repetição encadeadas. A ideia é criar um algoritmo que faça a leitura de 15 temperaturas em um dia. Então, um dado dia vai ser feita 15 medições de temperatura. Cada temperatura deve ser maior ou igual a menos 25 graus e menor ou igual a 45 graus. Então, temos aqui uma restrição, uma validação de entrada. Se a temperatura lida não estiver nesse intervalo entre menos 25 graus e 45 graus, então o algoritmo vai informar uma mensagem de erro para o usuário e vai forçar que o usuário entre com uma nova entrada de dados. Então, o algoritmo, no final, ele deve calcular e imprimir a média das temperaturas aferidas naquele dia. A ideia aqui é garantir que somente temperaturas válidas façam parte do cálculo da média. Vamos para a implementação do exemplo média temperaturas. Com o NetBeans aberto, vamos criar aqui um novo projeto. Esse projeto eu vou chamá-lo de média temperaturas. Bom, com o projeto já criado, vamos definir aqui a classe, objeto da classe Scanner. Vamos realizar o import do Java utilScanner e vamos agora declarar as nossas variáveis. Bom, como variáveis, vamos ter no tipo double o temp, a variável temp para receber a temperatura, para ler cada uma das 15 temperaturas que a gente vai trabalhar. Se eu tenho que calcular a média, então nós vamos ter um acumulador, que eu vou chamar de ACM temp, e já vamos inicializar esse acumulador com 0. E para guardar a média final, vou ter uma variável chamada
média. Para que eu possa fazer a contagem do laço, nós vamos trabalhar aqui com um contador. Então, int conte. Esse contador ele vai servir para que a gente possa contar as 15 repetições, ou seja, a entrada de dados das 15 temperaturas naquele dia. Vamos começar aqui com o nosso for mais externo. Então, temos aqui o primeiro laço, onde vamos ter conte iniciando com 0, enquanto conte for menor que 15, que é o total de temperaturas que desejamos ler, conte incrementa em mais 1. Vamos solicitar para o usuário a entrada da temperatura. Então, system.out.println, digite a. Vou fazer aqui uma concatenação usando o contador. Conte mais 1. A primeira temperatura. Bom, para que serve esse conte mais 1 aqui? Para que a cada passagem no laço informe uma mensagem diferente para o usuário, da seguinte forma. Na primeira passagem vai escrever assim, digite a primeira temperatura. Na segunda passagem vai escrever, digite a segunda temperatura. E assim sucessivamente. E vamos fazer a entrada de dados. Temp recebe entrada.nextDouble. Bom, dada essa temperatura lida, o que eu preciso fazer? Eu preciso validar. Será que essa temperatura está entre menos 25 e 45 graus? Então, para fazer essa validação, nós vamos fazer aqui o uso misto dos comandos de repetição. Vou usar agora o comando while. Então, while. O que eu vou checar aqui? Se temp for menor que menos 25 ou temp for maior que 45 graus, significa que a temperatura é inválida. Então, vou mandar uma mensagem para o usuário. System.out.println, temperatura inválida. E vou solicitar para o usuário entrar novamente com uma temperatura. System.out.println, a temperatura deve estar entre menos 25 graus e 45 graus. E vou solicitar para o usuário digitar novamente. E vou fazer novamente a entrada. Então, vamos copiar aqui a instrução. Vou deixar aqui um comentário que é o fim da estrutura while e aqui que é o fim da estrutura for. Então, olha só, o que nós estamos fazendo aqui? O usuário, vamos supor que o usuário, na primeira passagem do laço, veio e digitou o valor 70 como temperatura. 70 é maior que 45? Verdade. Como estamos usando o ou, vai entrar dentro desse laço. Então, vai dar a mensagem que a temperatura é inválida. E vai solicitar novamente indicando qual que é o range de temperatura que o usuário deve digitar. Só que o usuário pode vir aqui e digitar novamente uma temperatura inválida. Por exemplo, menos 30 graus. Ao retornar para checar a condição do while, o que vai acontecer? Menos 30 graus é menor que menos 25? É. Então, é inválido novamente. Ou seja, esse laço só vai parar de executar quando o usuário digitar uma temperatura válida. Então, a gente força o usuário a digitar o valor correto para a entrada de dados. Bom, depois que a gente leu a temperatura, o que precisamos fazer? Acumular. Então, ACM temp vai receber ACM temp mais a temperatura válida. Aí, precisamos calcular o quê? A média. Então, média vai receber ACM temp dividido pela quantidade de temperaturas lidas, que é o conte. E no final, simplesmente faremos a impressão do valor da média. Então, systemout.println,
a temperatura média hoje foi de mais média mais, vamos colocar aqui graus Celsius. E assim concluímos a resolução do problema para calcular a média de temperaturas usando laços encadeados. Então, lembre-se que, para que a próxima temperatura seja lida, esse laço mais interno tem que executar até o fim, ou seja, até que a condição se torne falsa. Vamos fazer aqui uma execução? Então, vamos executar aqui o arquivo. Vamos fazer algumas entradas. Então, olha, digite a temperatura. Já vamos entrar com uma temperatura inválida, 70 graus. E olha só, quando a gente faz isso, ele entra nessa condição aqui do comando ALI. 70 é menor que menos 25? Falso. Ou 70 é maior que 45? Verdade. Falso ou verdade? Verdade. Então, executa esse bloco de instruções. Então, mostra a mensagem para o usuário temperatura inválida e também solicita novamente, olha, a temperatura deve estar entre menos 25 graus e 45 graus. Digite novamente. Vamos entrar com uma outra temperatura inválida, menos 30. Temos a mesma mensagem. Digite novamente. Agora vou entrar com uma temperatura válida, 20 graus. E aí, segue a entrada da próxima temperatura, segunda temperatura. Então, vamos colocar aqui 40 graus. E assim sucessivamente, até que no final nós vamos ter a média calculada. Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês venham ter sobre a unidade 7, vocês podem entrar na unidade web e postar uma mensagem no fórum temático da unidade. Até a próxima!